alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina, lembram de mim? E vamos estudar ciências? Vamos para mais uma aula de ciências hoje, a aula número 19 de ciências. Mas vamos lembrar os nossos combinados? Vocês já lavaram as mãos? É super importante continuar nos cuidando, hein, pessoal? Eu tenho aqui alguns recadinhos para vocês. Olhe lá. Se puder, fique em casa. Lave sempre as suas mãos com água e sabão. Use máscara se precisar sair. E também mantenha uma distância segura entre as pessoas. Ainda precisamos nos cuidar muito, tá certo, gente? Vamos lá então para nossa aula. Para hoje, nós vamos precisar dos materiais de sempre, né? Lápis, borracha, o apontador, lápis de cor ou giz de cera, caderno e folhas de papel, tá certo? Gente, eu vou então dar um tempinho para vocês lavarem as mãos e providenciarem ali o lugar para nós fazermos a nossa aula. Quem já está tudo certinho, então já pode começar aí, anote a data de hoje e a aula número 19 de ciências. Eu vou dar um tempinho para que vocês façam tudo e eu já volto. E aí, tudo pronto? Podemos começar a nossa aula? Então vamos lá, gente. Para começar, sempre vocês sabem, vamos relembrar a aula passada? Lembram como nós terminamos a aula passada? Eu disse o seguinte, ó, vamos lá que tem um recado muito importante. Lembram que eu falei que a floresta amazônica e a Mata Atlântica estão sendo destruídas? Vocês sabem disso, não é? E as principais causas desta destruição são o desmatamento, as queimadas, a caça e a pesca indiscriminada, o comércio ilegal de animais silvestres e o crescimento desordenado das cidades. São muitos problemas relacionados à destruição desses ambientes brasileiros, não só a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. E aí eu terminei com essa pergunta, lembram? O que podemos fazer? Vocês pensaram nisso, gente? Então aqui, olha só, existem muitas campanhas que são realizadas, né, para que as pessoas se conscientizem da necessidade de preservar as florestas brasileiras. Vejam essa campanha aqui, feita por uma organização não governamental. Olhem essa imagem. Imagine se a floresta fosse a sua casa. Ó, observe bem ali essa imagem. Imagina se fosse a sua casa. A sua casa seria assim, olha só. Olha só. Queimada, desmatada, não é? É assim que vocês querem? É assim que vocês vivem? Então, tem uma outra campanha, olha só que imagem mais triste de ver, não é? Olhem aqui. E diz assim, ó, sem floresta, sem água, sem clima, sem comida. Sem floresta, sem vida. Então, nós precisamos preservar os ambientes, não só brasileiros, né, mas todos os ambientes da Terra. E aí vem a pergunta, né, que eu fiz na última aula, que nós terminamos com essa pergunta. O que podemos fazer? Pequenas atitudes ajudariam, não é?
Então, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ele criou 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Lembram da aula da professora Lígia, que ela falou sobre esses objetivos? Nós chamamos de ODS. Então, são 17 objetivos. Mas hoje eu queria falar mais dos objetivos número 14 e 15. O objetivo 14 diz respeito à vida na água. E o objetivo 15 fala sobre a vida terrestre. Esses dois objetivos vêm para fazer as pessoas pensarem, né, os governantes, a tomar medidas urgentes para reduzir a degradação dos habitats naturais e deter, né, diminuir a perda da biodiversidade e também proteger e evitar a extinção de muitas espécies ameaçadas, que nós falamos até algumas, né, na aula passada, tá? Então, sobre esses dois ODS, esses dois objetivos, eu vou mostrar um videozinho que foi feito dos objetivos 14 e 15 para crianças, o que as crianças podem fazer. Vamos assistir ao vídeo? Até 2020, temos que assegurar a conservação dos ecossistemas, garantindo a biodiversidade dos seres vivos na terra e debaixo d'água. Como pode as pessoas fazerem isso? Tem animais vivendo nesse local. A gente ainda bebe essa água. Uma variedade enorme de animais e plantas dependem de todos nós para sobreviver, e nós dependemos deles também. Nós mesmos poluímos essa água. Então nós temos que mudar. Verdade. Mas todo mundo tem que fazer sua parte, não é só a gente não. Precisamos proteger todas as espécies animais e vegetais, especialmente aquelas ameaçadas de extinção em seus ambientes naturais e florestas que sofrem com desmatamento que ameaça os seres que nelas vivem. Nossa, agora a gente pode tirar as luvas, né, gente? Tá tudo limpo. Devemos proteger as águas dos rios, dos lagos e dos mares para contribuir para o bem-estar de todos, principalmente das pessoas que dependem delas para trabalhar e viver, assim como a saúde dos bichinhos que nelas habitam. Missão cumprida. Quase cumprida. Pera aí. Uma plantinha. Agora sim tá tudo. Tudo limpo. Bem melhor. Missão cumprida. Vamos refletir. Como as pessoas, plantas e animais se relacionam? De que forma estamos alterando a vida na água e a vida terrestre? Por que é importante preservar a biodiversidade? Viram que bacana o vídeo, gente? As crianças, né? Elas também têm um papel importante, né, para dar o recado aos adultos da preservação dos ambientes aquáticos e terrestres, né? Cuidar das plantas, cuidar dos animais aquáticos, terrestres, não é? E vocês viram ali, pessoal, olha só, existem muitas maneiras de ajudar a preservar a biodiversidade das florestas e dos ambientes da terra, não é? A primeira forma de ajudar é conhecer os ambientes, para pensar sobre as atitudes que nós temos em relação a eles. Quando a gente conhece, a gente preserva, não é verdade? Por isso que nas aulas, todas essas aulas que nós estamos
né, dando aqui agora, olha só, nós conhecemos vários ambientes. Nós fomos até a Antártica, lembram das meninas, as irmãs Klink, que foram passar férias na Antártica, e lá nós conhecemos muitos animais, não é? Pinguins e as focas, lembram? Também nós fomos para a África com a Bia. Lembra que nós conhecemos o deserto, os animais que vivem no deserto, nas savanas africanas, estão lembrados desse ambiente? Também nós fomos, junto com a Pilar, nós fomos à floresta amazônica. Lembra que aventura lá no encontro das águas do Rio Negro e Solimões, e conhecemos a preguiça? Lembra quantas coisas, que aventuras bacanas, não é? E por último, nós fomos juntos com a Nina, nós fomos à Mata Atlântica fazer uma trilha na Mata Atlântica, né? Com a Nina. Então, gostaram dessas viagens que nós fizemos? Então, nós vamos continuar falando, vamos fazer mais uma viagem hoje, tá? Mas, então, vamos lá, ó. O tema da aula de hoje, adivinhem, vamos lá, o que vocês acham? É uma surpresa. Ixi, o que será que é, hein? Vamos lá, ó. Vou fazer duas perguntas. Será que existem formas de conhecer os ambientes da Terra sem sair do lugar onde a gente mora? Será que isso é possível? Como que nós poderíamos conhecer os ambientes sem sair daqui? Como nós fizemos, né? Mas será que existe algum lugar ou lugares que reúnem todos os ambientes num só espaço para a gente conhecer todos ali no mesmo espaço? O que vocês acham? Será que existe um lugar onde coloca todos os ambientes ali dentro para a gente conhecer? O que vocês acham? Existe sim. E esse lugar se chama museu. Museu. Então, desta vez, nós vamos conhecer um museu. Museu não é lugar onde se guarda coisas velhas. Não é isso, tá? É um museu diferente. É um museu... A gente fica pensando assim, né? Mas, professora, o que museu tem a ver com a aula de ciências? Tem tudo a ver, né? Você já foi visitar algum museu? Qual é a função de um museu, hein? Vocês já pensaram nisso? Então, hoje nós vamos, né, conhecer vários tipos de museus. Olhem ali, existem museus de arte, existem o Museu do Futebol, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa, o Museu de Arqueologia, e também tem os museus de ciências, museus científicos, tá? Então hoje nós vamos conhecer os museus de história natural. Você já ouviu falar disso? Que conta a história da natureza, Museu de História Natural. O Museu de História Natural, ele é um lugar onde reúne, né, com o objetivo de preservar, conservar, pesquisar e expor também para as pessoas verem exemplares e materiais relacionados às ciências da natureza, às ciências naturais. Tá? Mas vem mais essa pergunta aqui, ó. Mas como que nós vamos ao museu se nós não podemos sair de casa ainda, não é? Nós não podemos por causa da pandemia, nós ainda precisamos ficar em casa. Então, como que vocês podem perguntar, mas como, professora, nós vamos conhecer o museu? Então, olha lá, a tecnologia nos ajuda, não é? Nós vamos fazer uma visita virtual. Existem muitos museus que estão abertos, mas para visita virtual. Vamos ver, então, vamos começar essa viagem, não é? Mas, gente,
para nos acompanhar nessa visita. Hoje não tem aqui nem a Bia, nem a Pilar, nem a Nina, mas nós temos a professora Janaína. Eu convidei a professora Janaína, que vai nos acompanhar. Oi, pessoal, tudo bem? Nessa viagem uma viagem virtual aos museus. Isso mesmo, né? Santina, isso mesmo. Nós vamos fazer uma viagem, já que a gente não pode sair de casa, mas a gente vai aproveitar e fazer uma viagem por outras cidades, outros países, e que tem grandes museus interessantíssimos, com muitas curiosidades para a gente poder ver. Vamos lá, então? Vamos sim, Estão preparados? Dessa vez nós não precisamos de mochila e nem de materiais. Nós precisamos só de observar, olhar, isso, né? e ficar bem atento E ficar no que a gente vai falar, atento às né? coisas, né? A professora Isso mesmo. Jana. Então nós vamos hoje com a Jana, né? Fazer um passeio aos museus. E para começar, nós vamos ao Museu de História Natural lá da cidade de Nova York. Isso mesmo. Então, para começar essa nossa viagem, a gente vai até a cidade de Nova York, né, nos Estados Unidos, e a gente vai conhecer um museu de história natural, o American Museum of Natural History, né? Se nós formos falar em inglês, a gente fala assim. Então, a gente vai fazer essa visita, e é muito importante, sabe, professora Santina, que a gente saber um pouquinho também da importância, né, do museu, já que você estava falando ali dessa importância do museu, que o museu, ele também é um lugar que ele é um lugar que as pessoas trabalham. Existem muitos cientistas trabalhando dentro desses museus. Quando a gente está fazendo as visitas pelos museus, a gente não imagina que por trás, lá no backstage desses museus, existem muitos cientistas trabalhando e fazendo pesquisas. Quando tem alguma espécie nova que é encontrada, quem vai fazer o registro, quem vai estudar e vai guardar essas espécies para ter uma referência, né, para saber depois da onde vem, vão ser esses cientistas que trabalham dentro do museu. E é uma coisa que às vezes a maioria das pessoas, quando tá lá visitando, né, olhando lá o museu, não imagina que existem muitas pessoas que estão lá atrás trabalhando mesmo e fazendo várias pesquisas, fazendo ciência mesmo, que é tão importante nos dias de hoje, né? É isso mesmo. Então vamos lá conhecer o museu, pessoal? Vamos. Muito bem, pessoal. Então olha lá. Entrando no museu, no site virtual, né, no tour virtual que a gente vai fazer aqui no Museu de História Natural Americano, a primeira parada que a gente vai fazer é na entrada. A gente vai ver que tem aqui, ó, os guichês, onde a gente compra os bilhetes para poder entrar. Eu queria que vocês reparassem também no prédio desse museu, na construção. Olhem que enorme, que bonito que é um prédio, né? Um prédio muito antigo, com colunas bem altas. Imagine que nós teríamos aqui, ó, perto dos guichês. Olha o tamanho dessas colunas aqui e das pinturas que existem no museu. O teto, se a gente subir um pouquinho também, olhem lá que interessante, que muito bem feito, né? Uma coisa parecendo um pouco mais antigo, porque esse museu é um museu muito antigo. É um museu que ele surgiu em 1869. E ele guarda coleções antigas aqui dentro, né? Coisas muito raras, espécies muito raras. Tem aqui amostras de fósseis, de material de alguns animais que já foram coletados há muitos e muitos anos nos diferentes ambientes que a professora Santina já falou pra gente. E olhem só, vocês estão vendo aqui uma curiosidade, né? Tem um rabo aqui, parece? Um rabo de ossos? Isso mesmo. É um dinossauro. Olhem lá, pessoal. Isso mesmo. Então, quando a gente chega nesse museu, a gente já é recebido por 2 esqueletos de dinossauros. E eu tenho certeza que os alunos que gostam desse tema, que são apaixonados, que eu sei que são muitos, vão se interessar e já vão me dizer quais são esses animais que tem aqui, né? E olha só, se a gente se comparar com o tamanho desses animais, olha só, a gente fica muito pequenininho. Então imaginem mesmo a sensação que deve ser você estar diante de um esqueleto bem parecido com o tamanho original desses que eram esses animais, né? Deve ser muito interessante. Então, já na entrada do museu nós já temos essa recepção aqui bem calorosa desses esqueletos aqui, que fazem o museu já ter essa sensação de curiosidade. Muito interessante isso, né?
E se a gente passar então agora, nós vamos para a primeira sala. É legal a gente também saber que esse é um museu que ele tem uma coleção de fósseis de dinossauros com mais de 30 milhões de exemplares. Vocês imaginam o que é isso? 30 milhões de fósseis e artefatos. Isso é muita coisa. E eles estão espalhados por 42 salas de exibições desse museu. Por isso que ele é tão grande. Então a gente vai começar por aqui, ó, pela parte dos mamíferos africanos. Olha só que interessante. Vamos para a próxima imagem para a gente continuar esse nosso tour. Então olhem lá. Aqui, ó, a gente tem a sala dos mamíferos africanos. A gente já tem esse elefante, né, que muito bem representa lá as savanas africanas, que vocês viram também com a professora Santina nas histórias, nos livros. Nós temos alguns outros exemplos, né, de animais que estão ali, ó, que estão representados nesses diadoramas, que fazem o quê? Uma representação do ambiente natural, como se fosse onde a gente estivesse no ambiente natural mesmo, uma realidade que é inventada, claro, né, porque está recriada dentro do museu, mas é como se a gente estivesse visitando todas essas regiões, né, todos os espaços geográficos que existem dentro da África. Aqui a gente também tem, ó, uma parte das florestas africanas, também muito interessante, com os gorilas ali. E aqui a gente tem também, ó, quando a gente vai no museu, tem algumas explicações. Então a gente tem essa tela aqui, que nós podemos ler e olhar algumas outras imagens que vão nos dando informações sobre o que vai acontecendo e o que é sobre a imagem que está ali, né? Sobre o animal, sobre o local, a floresta, onde é, de temperatura, umidade, quais são as plantas que existem, o que esses animais se alimentam. Então imagine que viagem interessante e curiosa não deve ser entrar realmente dentro desse museu. Muito bem, nós temos então toda essa parte aqui, essa sala é só sobre os mamíferos africanos, olha lá, as girafas. Então, esse é o tour que a gente faz aqui pela parte dos mamíferos africanos. Saindo daqui, nós também podemos entrar num outro local que são a vida nos oceanos. E aqui a gente pode ver, ó, muita coisa interessante que existe nos oceanos, as várias espécies de peixes, de tubarões, outros animais também que existem no fundo dos oceanos, né, em alguns locais que a gente não consegue visitar sozinho, mas que os cientistas, os mergulhadores conseguem passar, e aí eles conseguem nos trazer essas informações e a gente consegue ver aqui, ó, os golfinhos. Essa baleia que está aqui, claro que ela é uma réplica, né, não é uma baleia de verdade, mas é a baleia azul. Olhem que interessante. Imagine você ficar olhando lá no teto do museu e olhando essa baleia lá de cima. Olha o tamanho das pessoas aqui em relação à baleia azul. Muito interessante, né? E aqui nós temos também as morsas, que é uma viagem ao Ártico, que vocês também fizeram, né, com a professora Santina. Então é uma coisa até muito mágica, porque parece realmente que nós estamos realmente entrando dentro desses ambientes. E aqui, para terminar a nossa viagem, olha só, nós temos mais uma imagem que aparece aqui de baixo. Nós estávamos lá em cima, é como se nós descêssemos as escadas aqui e aparecêssemos lá embaixo, ó, embaixo da baleia. Estão vendo, ó? Como se a gente estivesse realmente, e até a cor do Museu das Luzes, ó, é como se a gente estivesse dentro mesmo do oceano, nadando junto com a baleia azul. Muito legal isso. Isso mesmo. Então nós temos essas 4 fotos do museu que já deu pra gente ter uma noção um pouquinho do que a gente pode fazer, né? De como deve ser interessante a gente conhecer um pouquinho mais de perto sobre essa viagem. Gostaram? Muito bem! E aí, professora Santina, viu só? Gostou da nossa viagem ao Museu de História Natural Americana? Eu estou adorando. E vocês, crianças? Tenho certeza que também, né? Esse museu é um museu muito grande, até, como eu falei, é um museu antigo. Nós temos, então, depois, a professora Santina vai passar para vocês o site do museu, né? É esse aqui, olha lá. Isso, se vocês quiserem anotar o site, fica aí na tela um pouquinho para vocês pegarem.
E tem também alguns filmes que tem essa amostra. Como ele é um museu muito importante, tem o filme Uma Noite no Museu, acho que tem 1, o 2 e o 3, que também aparecem muitas aventuras acontecendo no museu. Ele não é tão científico, né? É uma coisa mais uma comédia, aventura, mas é uma coisa legal também das crianças, se quiserem assistir em casa nessa época de quarentena, também é uma dica que fica aí pra vocês, né? E também uma coisa importante, gente, no site vocês sempre peçam para ajuda de uma pessoa da sua família, uma pessoa adulta, para acessar aos sites na internet, tá ok? Isso mesmo. E agora, professora Santina, que tal a gente passar para o nosso próximo museu, para nossa próxima Vamos visita? lá? Vamos lá? Esse museu também é um museu muito importante, muito grande. Ele é acho que do segundo museu, se eu não me engano, mais importante que existe dentre os museus de história natural. Sim, e ele está na cidade de Washington, que é a cidade que é a capital dos Estados Unidos, a principal cidade que existe, né, nos Estados Unidos. Então vamos lá conhecer o site do Museu Smithsonian? Vamos lá, gente. Então vamos lá. Muito bem, pessoal. Então aqui a gente tá, no Smithsonian National Museum of Natural History, como o museu americano em Nova York. Agora nós estamos na cidade de Washington, no Museu Smithsonian. Então vocês podem ver também, a gente tem uma entrada aqui, mas a entrada principal do museu, ela fica lá no subsolo, é como se fosse no chão, né? Uma parte embaixo do museu. Mas essa parte principal, que seria o primeiro andar, vocês podem olhar também o prédio. Olha o tamanho do prédio. Nós entraríamos aqui, né, nas portas, então a gente tem uma proporção do tamanho das pessoas entrando. E olha o tamanho desse museu. Ele é um museu enorme também. E é um museu antigo. Ele foi fundado, esse museu, em 1910. Ele é um pouquinho mais novo que o museu americano lá de Nova York, mas ele também é muito antigo. Na verdade, ele faz parte de uma instituição, que é a instituição Smithsonian, que tem mais de 19 museus em várias áreas, como a professora Santina falou, os museus de arte, né, de história. Essa instituição tem vários museus, e aí também tem um museu de história natural, com coleções que na verdade vieram de um britânico cientista chamado James Smithson. E ele tinha algumas coleções das coisas que ele guardava em casa, né? Não tinha uma sala de curiosidades, como eles chamavam antigamente, e ele resolveu que quando ele morresse, ele ia doar todas as coleções que ele tinha, das coisas que ele coletava de curiosidades, para o governo dos Estados Unidos, e foi isso que ele fez. E aí que foi fundada, então, essa instituição Smithsonian, e tem o Museu de História Natural. E assim como o museu americano, nós também temos ali na entrada, já no hall, uma curiosidade. Olha só que legal, nós temos aqui um elefante, justamente para a gente relembrar, né, da importância da gente conhecer esses lugares e a gente aprender a preservar. É quando a gente aprende e conhece sobre a natureza, sobre os elementos naturais, a gente percebe a importância desses elementos e aí começa a entender por que a gente tem que preservar, por que é tão importante a gente cuidar desses elementos, certo? Então, se a gente for aqui no cantinho do site, nós temos aqui um mapa, eu vou abrir para vocês olharem. Nós temos um mapa aqui que vai nos dar todas as indicações dos lugares, né, das salas que existem nesse museu. Esse museu, ele tem mais de 125 milhões de espécies, desde plantas, animais, fósseis, minerais, rochas e outros objetos também que a gente pode encontrar aqui. O principal dele tá aqui nessa ala do primeiro andar. Eu vou só clicar aqui pra gente dar uma olhadinha rapidinho no ground, que é a parte do subsolo, né? Nós temos aqui essa parte, lembra que eu falei pra vocês da importância dos pesquisadores, dos cientistas? Toda essa parte aqui de baixo do museu, ela é específica para as pessoas que trabalham no museu e fazem essas pesquisas. E além de ter um cinema, que é o IMAX, que passa alguns filmes sobre a natureza. E no segundo andar, nós também temos a parte de pesquisas, nós temos um zoológico só de insetos, e aqui a gente tem algumas coisas sobre os elementos da terra, sobre rochas e minerais. Então hoje a gente vai se concentrar aqui na primeira parte. Nós vamos entrar aqui nos dinossauros, a gente vai ver aqui alguns fósseis que existem nessa sala dos dinossauros.
olha só, também tem os dioramas aqui que a gente pode representando, né, como era nessa época dos dinossauros. E tem aqui algumas explicações científicas, justamente para a gente ter esse conhecimento e depois a gente entender, né? Até a questão depois da extinção dos dinossauros, como que se deu, quais são as teorias possíveis para essas extinções. E alguns fósseis, alguns desses fósseis, eles são réplicas, na verdade, né? Porque justamente os cientistas acabam guardando no local de pesquisa, eu vou até fechar aqui essa partezinha do mapa, para que isso fique muito bem preservado e muito bem guardado, que são as espécies tipo que eles chamam. Quando uma espécie nova é descoberta, ela fica guardadinha e aí eles fazem réplicas que eles colocam nas exposições para que as pessoas possam aprender um pouco mais, ter a curiosidade, né, de entrar nesse lugar aqui, nesses ambientes, nessas salas, para poder chegar até aqui e poder observar e adquirir cada vez mais conhecimento. Então nós temos aqui as salas como tinham lá no Museu de História americano, de História Natural americano, alguns fósseis de alguns dinossauros com alguns outros animais, né, dessa mesma época, e que fazem a gente realmente entrar como se a gente estivesse entrando na era dos dinossauros. E saindo daqui dos dinossauros, vou abrir o mapinha de novo, nós vamos entrar aqui, ó, nesse outro azulzinho, que são os mamíferos da África. Então olha só, esse aqui também tem aqui algumas réplicas, né, de alguns animais, que são animais típicos da África, como vocês também viram lá nos livros e nas histórias, no conhecimento que a professora Santina passou para vocês, né? Com os dioramas fazendo essa representação dos animais que existem nas savanas e nas florestas africanas. Então olha lá. Olha só que interessante. Nós vamos fazer um zoom geral aqui, para que a gente possa observar tudo, né? Então olha só, as zebras, as girafas, né? Nós também temos o hipopótamo. Então vocês podem ver que a gente pode observar bem de pertinho. Eu vou fechar o mapa também aqui para que a gente possa dar um zoom. Olha só, a gente pode ver o tamanho verdadeiro desses animais, né, que estão aqui expostos nesse diorama. E se a gente sair da África, a gente pode entrar também aqui, ó, na parte dos oceanos. Nós temos a baleia, nós vamos ver aqui o que nos espera se a gente entrar nessa parte dos oceanos. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, ó. Olha só quem nos aparece aqui, uma baleia franca. Claro que é uma réplica de uma baleia verdadeira, né? Nós temos aqui também alguns esqueletos, ó, e muita informação sobre o mundo dos oceanos, né? Tem muita coisa ainda para descobrir, muita coisa para conhecer. Tem aqui alguns conhecimentos, provavelmente alguns animais. Nós temos aqui os golfinhos, ó. Temos uma tartaruga que deve ser, eu acredito, uma tartaruga de couro, pelo tamanho dela e pela proporção. Deixa eu ver se eu consigo virar um pouquinho, mas é mais difícil. Deixa eu ver aqui se a gente consegue dar um zoom melhor. E a gente também tem aqui um tubarão, tem uma água-viva. Olha o tamanho da água-viva. E alguns outros animais que estão aqui, né, expostos nessas vitrines também, com algumas informações sobre as espécies, né, quais são. E tudo isso cientificamente trabalhado pelas pessoas que trabalham na parte de trás do museu. Então, olha só. É uma viagem para a gente adquirir cada vez mais conhecimento sobre o mundo natural. E isso é muito importante porque assim a gente aprende justamente aquilo que eu já tinha falado. A conservar e a preservar esses ambientes que são tão importantes, que têm tanta relação, né, com a nossa vida como seres humanos aqui na Terra. Isso é muito importante e é por isso que a gente tem a ciência. Aqui os corais, né, a importância dos corais também na natureza, em vários ambientes, né, de oceano que a gente tem no nosso planeta. Certo? Eu vou sair daqui agora um pouquinho, para que a gente possa comentar um pouquinho mais sobre esses ambientes. E aí, pessoal, gostaram da nossa viagem pelos museus? Esse último foi o Smithsonian, na cidade de Washington. É muita coisa pra gente ver, né, professora Santina? Bastante. E a gente sabe que a aula tem um tempo, então a gente não pode ficar lá navegando como a gente queria. Mas eu tenho certeza que vocês em casa, depois, a professora Santina vai deixar o site aqui, tá e dá aqui, pra ó. vocês entrarem. É Isso. importante quanto nós Isso mesmo. o site, se vocês quiserem Anotar o copiar, site. gente. E aí, em casa, vocês vão ter tempo para navegar. Quem tiver acesso à internet, tiver essa oportunidade, entra, navega, explora, vê as imagens, que tem muita coisa bacana para ver lá dentro.
Então é isso aí, ó. Nós agradecemos muito a professora Janaína. Muito obrigada a você, né, por ter nos acompanhado que bom tão fazer brilhantemente aqui nas nossas viagens, né, aos museus de história natural aí do mundo. Isso mesmo. Obrigada. Existem outros lugares também, depois a gente pode ver outros museus em vários lugares do mundo, né? Mas esses acho que eram os principais pra gente poder falar. Muito obrigada, professora Santina, pela oportunidade de vir aqui conversar e fazer essa aula com você. Fiquei muito feliz. Obrigada. E até a próxima, né? Tchau, tchau, Espero gente. que você Olha, participe. vamos dar um tchauzinho de cotovelo aqui. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Mas olhem aqui, nós continuamos, pessoal, voltando aqui a nossa aulinha de ciências, não é? E no Brasil, hein, pessoal? Será que existe? Nós conhecemos lá o Museu de História Natural de Nova York, o Museu de História Natural de Washington, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, será que existem museus assim de história natural? Sim, existem muitos, né? Em várias cidades, né? Aqui em Curitiba, em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, vários, né? E eu trouxe aqui um videozinho para vocês conhecerem o Museu de História Natural da Universidade de São Paulo, da USP. E então vamos assistir a esse videozinho, gente? Viram esse museu lá da USP? Que lindo, que vontade de conhecer, não é? Mas tem também um passeio virtual. Vocês podem procurar ali com a ajuda de um adulto, tá? De um adulto. Mas, gente, em Curitiba, nós também temos, né, o Museu de História Natural do Capão da Embuia. Vocês já ouviram falar? Já conhecem? Já foram com sua professora? Então, para conhecer um pouquinho o nosso museu, a professora Eliana, ela fez um vídeo sobre o Museu de História Natural do Capão da Embuia de Curitiba. Vamos assistir ao vídeo? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliana Pena e dou aula na Escola Municipal Papa João 23. E eu estava aqui agora olhando sobre o Museu de História Natural Capão da Embuia. Levei meus estudantes lá e eles amaram. Vamos lá conhecer também? Vamos? Chegamos ao Museu de História Natural Capão da Embuia. Nesse primeiro prédio há uma exposição permanente de espécies de animais da nossa fauna paranense. A visitação aqui para as escolas é guiada, mas também pode vir o público, né, que queira vir visitar. Aqui nesse primeiro painel nós vemos aqui uma coleção de mamíferos que existe no museu e aqui animais taxidermizados que está na exposição. Então eles ficam aqui dentro desse prédio.
Aqui nós temos um painel com alguns parques da cidade, né? Mas o museu é tudo de bom. E essa trilha aqui chama-se Caminho das Araucárias. É aqui que eu e os meus alunos, né, passamos e eles ficaram encantados com toda essa natureza. Aqui, vamos andando um pouquinho, nós vamos para esse caminho, é onde nós vamos levar aos prédios seguintes. É onde estão as coleções zoológicas melhor documentadas de história natural do Paraná. A coleção de mamíferos, aves, peixes, anfíbios, répteis e insetos. Então, as coleções científicas que tem aqui dentro desse prédio, eles dão testemunho da biodiversidade regional e suporte imprescindível para as pesquisas biológicas. Por isso, quando a pandemia passar, venham aprender desses animais. Alguns são datados da década de 30. Vocês vão amar. E um beijo para vocês e tchau! Olha que lindo, né, gente? A professora Eliana, ela levou a gente a fazer um passeio virtual lá pelo Museu de História Natural do Capão da Embuia. Obrigada aí, professora Eliana. Vocês viram que no vídeo dela, ela falou que dentro, né, vocês viram a parte interna, que é a exposição, tem espaços chamados dioramas. Os dioramas são modelos de apresentação artística realista do ambiente natural. Então, por exemplo, lá a gente vê o diorama da Mata Atlântica, o diorama da Floresta Amazônica. No caso, vocês viram lá dos museus que a professora Janaína nos mostrou, os dioramas lá das savanas africanas, dos oceanos. Então, normalmente os museus, eles têm dioramas para colocar na exposição. E também a professora Eliana falou dos animais taxidermizados, né? É uma palavra, né, difícil aí. Taxidermia, as professoras normalmente chamam empalhados, né? Mas a palavra correta é taxidermia. É uma técnica de preservação da pele para que possa colocar os animais em exposição, ou então para estudar aquele animal, né? E também vocês viram ali no museu que tem aquela parte externa que é a passarela, né? Que chama-se Caminho das Araucárias. Existem outras professoras que levaram os seus alunos ao Museu de História Natural. Escutem o que essas professoras têm para nos dizer. Oi, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Eva e eu dou aula de ciências na Escola Sofia Roslindo, no Alto Boqueirão. Eu e meus alunos já fomos ao Museu de História Natural do Capão da Embuia. Vimos animais empalhados e uma trilha no bosque. Foram muitas descobertas. Foi uma visita bem legal. Beijos e se cuidem! Oi, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia, para quem não me conhece, e eu já fui no Museu de História. Eu fui com os estudantes da Escola Joaquim Távora, que fica lá no SIC. Lá no museu, vimos e aprendemos muitas coisas, pois ele é referência nacional em pesquisa zoológica. Além da área de pesquisa, o museu tem uma área expositiva muito bacana. Eu e meus estudantes gostamos muito de visitar e conhecer o museu. Foi muito legal. Um beijo, crianças! Pessoal, eu sou a professora Aline e vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência que eu tive de aula de campo com os alunos do 3º ano da Escola Municipal Padre José de Anchieta. No ano passado, nós fomos conhecer o Museu de História Natural, que fica ali no bairro Capão da Embuia, aqui em Curitiba. É um passeio muito legal, muito agradável, que vale a pena vocês conhecerem. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia, eu trabalho na Escola João Macedo Filho e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre um lugar onde já fui visitar, achei muito legal e vale a pena vocês conhecerem. É o Museu de História Natural, que fica no bairro Capão da Embuia. O museu está situado num bosque de floresta de araucária e é um lugar de preservação ambiental que é muito importante para a fauna do Paraná. Lá também tem a Calçada da Fama, você já viu? Você sabe como é?
é uma calçada onde tem registrado as patinhas dos animais que são considerados muito importantes na nossa região. Lá também tem, e você pode conhecer, os animais empalhados e folhas desidratadas, com várias informações muito importantes e legais de todos os animais e plantas do Paraná. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristina, trabalho na Escola Municipal Paranaguá e hoje vim contar para vocês que eu e minha turma já fomos visitar o Museu de História Natural do Capão da Embuia. Lá é muito interessante. Já na entrada, a gente se depara com a Calçada da Fauna. Isso mesmo, Calçada da Fauna, e não da fama como estamos acostumados a ouvir. Depois, entra na exposição dos ecossistemas brasileiros. Lá vocês vão ver muitos animais. Todos os animais que estão ali são taxidermizados, que vocês conhecem como empalhados. Aí, em seguida, a gente vai para a trilha do Bosque Capão da Embuia. Essa trilha é suspensa. Se for com calma, andar devagarinho e fizer silêncio, é capaz de a gente ter a sorte de ver algum animalzinho, como por exemplo a cutia. Aposto que quando vocês tiverem a chance de visitar este lugar, vocês vão amar. E aí, ficaram com vontade de conhecer o Museu de História Natural aqui do Capão da Embuia? Então peça aí para os seus familiares, depois que passar toda a pandemia, e vão lá, né? Gente, mas olha, temos uma tarefinha aqui para vocês. Eu quero que vocês criem um diorama. Vocês vão escolher um dos ambientes que você estudou aqui e vão fazer um desenho representando o diorama que você criaria para ele, como se fosse um museu, tá? Lembre-se de desenhar plantas e os animais, tá certo? Então fica aí essa tarefa. Pessoal, a nossa aula está chegando ao fim. Você gostou da nossa aula? Foi demais hoje, não é? Nós vimos as ODSs, vimos também os museus de história natural no mundo, no Brasil e aqui em Curitiba. Gente, por hoje é só. A nossa aula chegou ao fim. Vocês gostaram? Então fiquem bem. Até a próxima aula, quando nós traremos mais ciência para você. Um abraço, pessoal. Tchau!